Meu nome é Plínio Tomás, sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora eu vou falar sobre a norma de instalações prediais pluviais 10.844/89. Bom, agora eu vou falar sobre a NBR 10.844/89 de instalações prediais pluviais. Olha que observação, essa norma é de 89. E já existe uma norma BSEN 12.056-3/2000. Já existe uma nova norma que está sendo usada na Europa. É isso que eu vou comentar. Então, há dois tipos de condutores verticais, gravidade e pressurizados. Os condutores por gravidade, o diâmetro mínimo de 75 milímetros, aquela forma do flutuoso Dantas do Pará, que é do Willy, né? Essa forma D igual 116 N Q T0 é a forma do flutuoso Dantas famosa, né? Esse D é o diâmetro interno do coletor em milímetro, o N é o coeficiente de Manning, o Q e o T0 é a relação entre SE sobre S. Interessante, SE é a área da seção transversal de uma coroa. Na verdade, quando o tubo é vertical, a água vai na coroa, ela vai em torno, ela não vai no meio, ela fica em torno. Então, ela fica na coroa entre SE sobre S, entre um quarto a um terço. Eu peguei uma média aqui, 0,29, né? Eu já uso isso há muitos anos, né? Logicamente eu queria colocar isso na norma para todo mundo usar. Eu já uso bastante isso. Então, uma outra coisa que precisa ser feita na nova norma é usar equações intensas de chuva locais. O Brasil é muito grande, não pode estabelecer algumas equações de chuva. Tem que, o projetista tem que saber as equações de chuva. O tempo de concentração mínimo que é usado em telhado hoje é 5 minutos. Só para comentar, na Alemanha, na norma DIN deles que eles fizeram lá, porque a Inglaterra fez a British Standard, a DIN fez a dela, tudo baseado nas coisas da Europa. A Inglaterra usa 5 minutos, o, a DIN usa 2 minutos. Eu aconselho usar 5 minutos por causa das nossas equações de desagregação de chuva, que o valor mínimo é 5 minutos. Se você usar 2 minutos, não há precisão nos cálculos, né? Então eles falam aqui que pode chegar até 10 minutos, a gente não usa isso. Um outro problema é o período de retorno a ser usado, né? O Plínio usa hoje no mínimo 25 anos o período de retorno. Eu acho que ainda é pouco. É pouco o período de retorno, é pouco. Em caso de coberturas de telhados de hospitais e outros edifícios, de importância, o período de retorno a ser adotado devia ser no mínimo 50 anos. Essa é uma ideia do Plínio. As calhas podem ser de beiral, platibanda e água furtada. O interessante da água furtada, essas calhas de água furtada, eu tinha numa casa que eu morei, quando chovia muito, molhava toda a cozinha. O interessante é que as normas europeias contêm água furtada, no mínimo período de retorno daquele local é 100 anos. Os coletores prediais de qualquer tipo de calha serão dimensionados usando a forma do professor Frutuoso Dantas. Aqui nós estamos falando. A forma dele não é original dele, ele adaptou para o Brasil do Willy, né? Os coletores verticais são de preferência circulares e não poderão ser embutidos nas paredes, é lógico, é do concreto. O comprimento nas calhas será de no máximo 15 metros. E a cada 15 metros vai ter um coletor vertical. O dimensionamento dos coletores prediais pelo método Frutuoso Dantas, a taxa máxima de ocupação anelar será 0,33 e o mínimo de 1/5, 0,20, só para forçar. Isso está na nova norma. A fim de não haver ruídos ou vibrações, as velocidades máximas nos coletores verticais serão. Olha que interessante, essa nova norma europeia, que é a British Standard, eles estabelecem, se o tubo tiver 63 milímetros, a vazão máxima é 3,1 para evitar
vibrações e ruídos, né? O tubo de 100, 10,7 litros por segundo, tubo de 150, 31,6 litros por segundo, tubo de 200, no máximo 68 litros por segundo. Vamos ver as novidades, né? Para o dimensionamento de caras com declividades maiores que 0,3%, não é 0,5%, é 0,3%, será usada a fórmula de Manin, né? A declividade das calhas planas de 0,003 metros por metro, 0,3%, a calha será calculada com a fórmula de y máximo, a distância máxima de 15, né? Então, essa fórmula aqui é uma fórmula muito já conhecida, YC, que é ao quadrado, dividido por B, a largura da calha, vezes G, a aceleração da gravidade, 1/3. Então, a fórmula é bem usada essa fórmula, né? Agora, você pode usar o Y máximo para o L máximo de 15 metros. Eu posso achar até onde vai o Y máximo. As normas inglesas antigamente, elas falavam que o Y máximo é o 2YC. Dá mais ou menos igual, 2YC. Mas aqui tem um jeito de calcular esse Y máximo. Então tem essas fórmulas que é bem simples de usar. Em uma instalação predial de águas pluviais, podemos ter sistema gravítico e sistema sifônico. O sifônico é um sistema muito bom, só que nós não temos normalizado ainda. Ele funciona muito bem. Ele geralmente para as áreas grandes, maior que 500 metros quadrados, ele possui maior custo de manutenção e os projetos são feitos por software. Então tem 3 tipos que fazem o sistema sifônico e cada um tem um software diferente. São todos excelentes, não há nada de ruim disso. A borda livre nas calhas será conforme a seguinte tabela. Tem uma tabela de borda livre, é interessante que tem aqui, o freeboard mínimo, né? Então você tem um freeboard adotado, que a nossa norma atual não tem nada. Tem que ter um freeboard. A critério dos projetistas serão instalados vertedores de emergência na forma de buzinotes, que são pequenos tubos de PVC de 50 a 75 milímetros, instalados acima da linha máxima. A nossa norma não prevê buzinotes. Essa norma futura prevê buzinote e de vários diâmetros, né? Pode fazer até uma calha, um vertedorzinho, e tem uma maneira de calcular isso aí. Muito interessante, né? Muito bom. Logicamente, o método racional é usado aquela forma que é igual ao coeficiente de Hanov vezes a intensidade da chuva vezes átomo 360 da vazão. Isso continua tudo, o vento também continua a mesma coisa, né? O telhado verde pode ser considerado um valor até com o coeficiente Hanov menor que 1, porque no telhado normal o coeficiente Hanov igual C igual a 1. O lançamento das águas pluviais nos jogadores públicos será no máximo de 50 litros por segundo. Se você vai jogar uma água pluvial de um prédio na rua, jogar o máximo é 50 litros por segundo, né? 50 metros tem uma boca de lobo. Então, quando o lançamento for maior, terá que ser lançado na galeria. Você pode jogar na rua até 50 litros por segundo, e isso não tem norma ainda, precisa ser estabelecido. A altura Y sub D nas tubulações dos coletores pluviais deve ser no máximo Y sub D igual a 0,7. Isso é estabelecido nas normas alemãs, da DIN também. O condutor vertical de seção circular poderá ser substituído por condutor vertical de seção retangular, passando a fazer a compensação de áreas que deve ser bem maior que a circular. Em mudança de direção ou declividade serão feitas caixas de inspeção. As caixas, né? As caixas que nós temos feito não tem fundo de areia, é fundo de concreto. Em telhado plano que existe, inclinação de 4,4 graus, tem um TC de 1,5 minutos. É interessante, mas as nossas fórmulas não têm precisão para TC 1,5 minutos. Por isso que os alemães usam 2 minutos no mínimo. O telhado plano com 18,3 metros e ângulo de 1 grau deu 80 segundos, 1,5 minutos. E no máximo 240 segundos, ou seja, 4 minutos. Portanto, foi adotado o TC 2 minutos. Poderá ser calculado o TC para o problema local, sendo o máximo o TC de 10 minutos. Tudo isso tem que ser discutido. O período de retorno em tabela do Reino Unido é de 1 ano, 5 anos, 50 anos e 500 anos. Né?
Recomendações da distância máxima de 12 metros entre coletores verticais e uma carga. Às vezes 12 metros, às vezes falam 15 metros. Outra informação importante, não deve ser construído apartamento no andar térreo onde estão as curvas dos tubos verticais. Eu já sei de caso, inclusive, que aconteceu aqui em Guarulhos, num prédio que eu não sei onde que é, e onde estourou a curva no andar térreo, no apartamento, a mulher do sujeito foi embora com a filha, o sujeito ficou lá, ficou com depressão e acabou morrendo. É muito perigoso. Na Europa não pode ser feito isso. Agora vamos falar sobre o sistema sinfônico, ainda não está normalizado. Quer dizer, em uma instalação predial de águas pluviais, poderemos ter sistema gravítico ou sistema sinfônico. O sistema sinfônico será usado para instalações maiores, né, que eu falei, acima de 500 metros quadrados. Ele possui uma custo de manutenção e os projetos são feitos por software especializado. Eu já repeti isso aqui. Agora eu vou comentar o que está sendo feito na Europa sobre risco e confiabilidade e período de retorno. O que está acontecendo é o seguinte: na Europa tem as mudanças climáticas já provadas. Aqui no Brasil nós não temos mudanças climáticas provadas. Então eles estão usando essa forma R igual 1 menos 1 sobre TR elevado a N. Nessa forma você observa que tem três coisas fundamentais. Tem o risco, que é uma fração, período de retorno em anos, e N, a vida útil da obra. Então você tem o risco, e se você quer saber a confiabilidade, é 1 menos o risco. Isso está sendo usado na Europa. Vou mostrar uns exemplos aqui, né? Um exemplo, ó, se eu tenho um período de retorno de 25 anos e 30 anos, eu vou fazer uma microdrenagem para 25 anos e 30 anos, eu quero saber o risco. Então eu substituo o TR aqui para 25 anos, a número da obra 30 anos, deu o risco de 0,71, ou seja, 71%. Quer dizer, tem 71% de risco e 39% de confiabilidade. Dá para saber. Agora, um outro exemplo aqui. Eu tenho um período de retorno de 100 anos e uma duração da obra de 30 anos. Isso é muito comum em usinas fotovoltaicas. Então, o TR é 100 anos, o N igual a 30, faço o cálculo do risco de 26% e a confiabilidade de 74%. Na prática, eu tenho também muita dificuldade em estabelecer os riscos. O que tem sido feito, que eu tenho visto pelo pessoal da Europa, é estabelecer dois tipos de risco. O risco de 50% e um risco de 20%. Então, 20% de risco significa 80% de probabilidade de acerto. Eu acho que está bom 20%, mas eu não tenho certeza disso ainda. Isso aqui é um exemplo de 100 anos de período de retorno e uma obra de 100 anos, um reservatório de 100 anos. Olha que interessante. Vai dar um risco de 63% e uma probabilidade de acerto de 37%. Então você vê que você tem três coisas a examinar. O risco teórico, esse aqui é de Itaipu. Quem fez Itaipu foi o professor Coquet, meu professor na Poli. Então ele fez o período de retorno TR de 10 mil anos, né? A obra de Itaipu para durar 100 anos, né? Até mostrei a área que tem em Itaipu, foi na área de 84, 196 metros de altura, no Rio Paraná. O Coquet Rara que fez o projeto de lá, né? Então, você tem o risco aqui de 1% e 99% de acerto. É um risco de 1% só. Olha que interessante. O que ele fez para 10 mil anos o vertedor. Estou insistindo ainda nessa fórmula, né? Aqui tem a fórmula do TR, né? Eu tenho o TR, tenho o R, o N, eu calculo o TR. Aqui eu fiz uma tabela, tem tabela que eu fiz, tabela que eu já peguei pronta, né? Você tem o risco, que está no R, na coluna esquerda, aqui assim, e tem o período de retorno que vai estar aqui, né? E a vida útil da obra, né? Que vai até 100 anos. Então você tem, só tem um risco aqui, ó, de 20%.
uma obra de 30 anos, dá um período de retorno de 134,9 anos. Então, a vida útil e o retorno. Então, isso aqui é a vida útil das estruturas da British Standard N 1990, né? Ó, uma estrutura temporária é 10 anos. Substituição de parte de estrutura de 10 a 25. Obras agrícolas, agricultura similar, 15 a 30. Edifícios, 50 anos. Pontes, grandes estruturas monumentais, 100 anos. Isso aqui é bom para ter uma ideia, que a gente não tem isso fixado. O preço de retorno depende da vida útil da obra e do risco. Conforme o tipo de obra, o projetista vai adotar os valores do risco R, né? 0,2 ou 0,5 que eu comentei, é o menor, a gente não sabe. E N é a duração da obra de 10 anos ou 100 anos. Na verdade, eu não vi nenhum especialista me falar qual é o melhor que eu devia botar de risco. Se é 0,2 ou 0,5. 20% de risco, 80% de probabilidade de dar certo. 50% de risco e 50% de dar certo. Não, eu não vi nenhum estudo ainda sobre isso que justificar. Dados práticos para telhados no Reino Unido, né? Preço de retorno em função do risco, a vida útil é uma obra de 30 anos. Isso aqui é interessante, né? Se você tem uma falha de 50%, se eu tenho 1,5 vezes 30, pega 1,5 vezes 30 anos, dá 45 anos. Locais como hospitais, salas de computadores, etc., é 4,5. 4,5 vezes a vida útil da obra. A vida útil dá 30 a 135 anos. Então, nesse caso aqui, a falha é 20%, o risco é 20%, 0,2. Vê como é interessante. No Brasil nós não temos isso, mas eu acho que nós devemos fazer isso. Essa aqui é a bibliografia que eu tenho. Essas bichos standard, né? E vou, é só procurar na internet, é fácil de achar. Bom, muito obrigado. Meu nome, como eu falei, é Plínio Tomás. Eu tenho o meu site, tenho meu e-mail, eu tenho o YouTube, 214 apresentações de vídeo. Muito obrigado novamente.